Seja bem-vindo a mais um Contraturno Digital. Você me conhece, eu sou o professor Rino e eu estou aqui para apresentar mais um tema para você. Vamos então ver qual é o tema da nossa aula de número 41. Acompanhe aí comigo. Nós temos então como título Círculo e seus elementos. Acompanhe comigo agora o detalhamento. Calcular comprimento da circunferência e também os seus elementos. Então a gente vai se concentrar aqui em alguns elementos do círculo, fazer alguns cálculos, né, como o seu comprimento e entender um pouco mais por que se utiliza tanto o círculo. Acompanhe então na nossa aula de hoje. Para dar início à nossa aula, vou mostrar um vídeo para você agora que explica um pouco a utilização dos círculos, das circunferências, como por exemplo nas tampas de bueiro. Você já se perguntou por que a maioria deles são redondos? Eu vou te mostrar agora, acompanha aí comigo. Seu Geraldo vai construir uma tampa para um bueiro e de repente se dá conta que a maioria delas são redondas. Por que será? É claro que transportar algo redondo é muito mais fácil. Não existe outra razão e envolve uma propriedade geométrica muito comum em círculos e algumas outras formas. Veja esse quadrado que separa duas linhas paralelas. Quando ele gira, as linhas paralelas são afastadas e depois retornam. Mas quando se faz isso com um círculo, as linhas paralelas permanecem separadas pela mesma distância, o diâmetro do círculo. Diferentemente do quadrado, o círculo possui largura constante. Agora, seu Geraldo está se perguntando, é só o círculo que possui essa tal de largura constante? Não, seu Geraldo. Outra forma como esta propriedade é o triângulo de Rouleau, que é obtido através da interseção das regiões de três círculos que possuem o centro e um dos vértices de um triângulo equilátero, ao mesmo tempo que são tangentes aos outros dois vértices desse mesmo triângulo equilátero. Uma vez que os triângulos de Rouleau podem girar entre linhas paralelas sem alterar a distância entre eles, podem perfeitamente funcionar como rodas semelhantes aos círculos. Então, seu Geraldo, a menor distância entre dois vértices numa tampa quadrada pode alinhar-se com a parte mais larga do buraco e cair dentro dela. Mas uma tampa com largura constante não cairá qualquer que seja a sua orientação. Seu Geraldo, essas tampas geralmente são circulares, mas fique atento, pode ser que um dia elas tenham outro formato. Então, você viu aí no nosso vídeo, né, uma explicação, uma breve explicação do porquê que essa propriedade é importante, entender aí os elementos como o diâmetro da circunferência, que são importantes inclusive aí no nosso dia a dia. Vamos então seguir em frente com a nossa aula. Muito bem, vamos então relembrar aí o que é uma circunferência. Olha só, a circunferência é uma figura geométrica plana desenvolvida pela junção de inúmeros pontos, resultando em uma linha fechada com a mesma distância de um ponto central. Então você está vendo aí na nossa imagem uma roda de bicicleta, né? Você já deve ter visto aí como é que é a roda da bicicleta, né? Nós temos ali vários raios, né, que nós chamamos, né, que são esses aramezinhos que vão do centro até a extremidade da roda da bicicleta, que dão apoio para ela. Então esses elementos que nós já estamos aí habituados é que fazem parte aí da circunferência. Vamos então verificar com mais detalhes, né? Olha só esse exemplo aí que eu tenho para você. O diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 centímetros. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar aí, saber diferenciar dos seus elementos, né? É o diâmetro, o que é o diâmetro e o que é o raio. Então acompanhe comigo aí nessa roda, ó, uma roda aí de trator, né, de caminhão. Nós temos aí o diâmetro, né, que é de uma extremidade à outra do círculo ou da circunferência, né, passando pelo seu centro. Essa medida, então, é de 80 centímetros, tá? Quando a gente falar em raio, então, vai ser a metade desse valor. Então, vai ser 40 centímetros, exatamente a medida do seu centro até a extremidade do círculo ou então da circunferência. Então vamos à nossa questão. O valor do raio, olha só, o valor do raio da roda do caminhão é de, né, você viu então que o diâmetro é de 80, então a medida do seu raio é metade desse valor, portanto a resposta correta aí é a letra D, 40 centímetros, beleza? Então, só para ficar aí bem mais claro, né? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio, então 2 vezes R. Para a gente saber então qual vai ser o valor do raio, R vai ser então 80 dividido para 2. Então
O 2 vai passar para o segundo membro, dividindo, então teremos aí 80 dividido para 2, portanto o raio é igual a 40, beleza? Muito bem, então na nossa próxima questão nós temos aí a Paula, que fez uma circunferência e alguns segmentos de reta, como mostra na nossa imagem. Então nós temos que identificar aí, ó, quais das retas cortam a circunferência ao meio, tá? Então você está vendo aí na nossa imagem que nós temos vários segmentos, né, identificados aí com Q, R, T, V e U, né? E quando a gente fala aí dividir ao meio, né, nós estamos falando aí do seu centro. Então a reta tem que conter o centro da circunferência. Então nesse caso, é claro que a resposta correta aí vai ser os segmentos U e T. Essa que está em vertical e horizontal. Os demais segmentos, Q, R e V, eles não passam pelo centro da circunferência. Então, nesses casos aí, a gente não pode aí identificar o raio, né, o diâmetro, porque eles não passam pelo centro. Nós chamamos esses aí de cordas, são segmentos que não passam pelo seu centro. Beleza? Vamos ver com mais detalhes agora os elementos da circunferência. Então, olha só, os elementos da circunferência vão ser, então, o raio, né, que a gente já mencionou aqui. A gente vai ter também aí a constante π, geralmente aí com seu valor de 3,14. E para os próximos exemplos, a gente vai calcular o comprimento. Se a gente estivesse trabalhando aí com outro tipo de figura, a gente estaria falando em perímetro, né? Só que no caso aí, o perímetro da circunferência a gente chama de comprimento. Então daqui para frente a gente vai calcular o seu comprimento. Como é que a gente calcula o comprimento? Está identificado aí na nossa tela, olha só. P é igual a 2 vezes o π vezes o R. Então a gente vai pegar aí o valor do raio da circunferência, multiplicar por π, né, que pode ser substituído por 3,14, e também multiplicar por 2. É assim então que a gente vai calcular o seu comprimento. Vamos ver então nosso primeiro exemplo, acompanha aí comigo. Qual é o comprimento de uma circunferência que possui 6 centímetros de raio? Temos aí as 4 alternativas, né? E para você que já guardou aí a fórmula que calcula o comprimento, se não, eu te mostro agora. Acompanha comigo, olha só. A gente vai calcular da seguinte forma. O comprimento da circunferência, né, é 2 vezes o π multiplicado pelo raio. O raio tem medida igual a 6, então a gente substitui o R por 6. Vai ficar então 2 vezes π vezes 6, ou seja, 12π. Isso aqui já pode ser uma resposta, tá bom? 12π já é uma resposta. Se você quiser mais precisão, aí você faz a substituição lá do π por 3,14. Então, voltando aqui à nossa questão, a gente vai marcar então a alternativa correta, a resposta correta então vai ser a letra C, 12π, tá bom? Então, na nossa questão, temos agora a situação de uma mesa com um tampo redondo e ela vai ser coberta com uma toalha que é quadrada. E, no caso, essa toalha aí não cobre inteiramente o tampo da mesa. Então, a gente precisa calcular aí uma nova medida. Nessa questão, eu falo o seguinte, a circunferência e o quadrado representados na figura abaixo representam, respectivamente, a borda de uma mesa redonda e uma toalha quadrada colocada sobre a mesa, exatamente como a gente está vendo aí na nossa imagem. Vamos seguir em frente, então, olha só, a distância BD mede 3 metros, então temos aí o ponto B e o ponto D, ela vai em diagonal, né? É um segmento que vai em diagonal, começando em B e terminando em D. Essa medida aí vai ter 3 metros, tá? Então, pretende-se conseguir uma toalha redonda que seja capaz de cobrir toda a mesa. Nessas condições, podemos afirmar que essa toalha redonda vai ter, então, vamos ver as nossas alternativas, acompanha aí comigo. Temos aí a alternativa A, deverá ter raio mínimo de 3 metros, a B deverá ter diâmetro mínimo de 2 metros, letra C deverá ter raio mínimo de 1,5 m e a letra D deverá ter diâmetro mínimo de 1,5 metros, ou seja, 1,5 m. Então, a nossa diagonal, aí, o nosso segmento que vai de B até D, ele já é o diâmetro da circunferência, né? Então, para a gente calcular o seu comprimento, a gente precisa, então, do raio. Então, o raio vai ser metade desse valor. Metade de 3 metros é 1,5. Portanto, a resposta correta vai ser a letra C. Deverá ter raio de, no mínimo, 1,5 m, 1,5 metros. Tá bom?
Vamos ver agora o que é uma reta secante. Uma reta é secante a uma circunferência se essa reta intercepta a circunferência em 2 pontos quaisquer. Podemos dizer também que essa reta ela é uma corda, né? Contém uma corda. Então você está vendo aí na nossa imagem exatamente o que é uma reta secante, né? Perceba ali que na borda da primeira circunferência nós temos o contato ali com a nossa reta em 2 pontos. Isso então é uma reta secante. Ao lado nós temos a reta tangente, que é parecido o conceito, a diferença é que a reta tangente ela toca na nossa circunferência em apenas um único ponto, tá bom? Então essa diferença entre reta tangente e reta secante. Vamos ver então um próximo exemplo aqui envolvendo justamente as nossas retas secantes. Olha só, acompanhe comigo. O símbolo das Olimpíadas é composto de 5 anéis entrelaçados e de cores diferentes, que representam os 5 continentes habitados. Na circunferência abaixo, podemos dizer que das cordas circulares, preta e verde são. Temos as nossas alternativas aí na tela, olha só. Letra A, tangentes. Letra B, concêntricas. Letra C, externas. Ou letra D, secantes. Então percebam que elas entram em contato apenas em 2 pontos. Então é claro que a nossa resposta é a letra D. Essas são secantes. Beleza? E no momento do aplicando de hoje, nós temos a questão envolvendo aí a Elisa, que decorou um frasco cilíndrico, né, colocando aí 2 fitas iguais em volta do frasco, como você está vendo aí na nossa imagem, né? Então nós temos que calcular aí quanto que ela vai gastar para colocar essas fitas, né? Se necessário, nós vamos utilizar π igual a 3,14. Então, relembrando aí, né, que nós precisamos calcular o comprimento dessa circunferência. Para você que calculou aí devidamente, né, você utilizou lá C igual a 2 vezes o π vezes o raio, a gente tem na nossa imagem a informação que o diâmetro é igual a 10, portanto o raio vai ser igual a 5. Então 5 vezes π vezes 2 vai dar 10 vezes π. E se a gente substituir o π por 3,14, a gente vai ter como resultado do comprimento 31,4, né? Uma multiplicação aí por 10. Então, nós temos que lembrar que são 2 fitas. Então, esse valor aí, 31,4, ainda vai ser multiplicado por 2. Então, o resultado final, multiplicado aí por 2, vai ser 62,8. Portanto, a nossa resposta correta aí vai ser a letra A, 62,8 centímetros, que ela vai ser confeccionada aí pela Elisa, ok? Essa então é a nossa resposta do aplicando de hoje. Muito bem, então, para a gente relembrar aqui o que foi apresentado na aula de hoje, vamos voltar aqui ao conceito de circunferência. A circunferência é uma figura geométrica plana desenvolvida pela junção de inúmeros pontos, resultando em uma linha fechada com a mesma distância de um ponto central. Você está vendo aqui o nosso relógio, né? O ponteiro é mais ou menos o que forma aí a circunferência do relógio, não é? Para facilitar ainda mais a compreensão, imagine um compasso, no qual você firma a ponta em um papel e gira 360 graus, uma volta completa. Você já deve ter feito isso. A conclusão desse exercício resultará em uma circunferência. Essa mesma referência serve para quando se olha um pneu de uma bicicleta, por exemplo. E nós vimos aqui na nossa aula, nós mostramos aqui um pneu, uma roda de bicicleta, né? Cada parte que compõe o pneu está ligada a um eixo central, não é mesmo? A gente viu aqui que os raios, né, partem do centro e vão até a extremidade. Da mesma forma acontece com outros exemplos de circunferência, no qual a distância entre a extremidade e o centro é chamado de raio e é representado aqui com a letra minúscula R. Para o nosso cálculo de comprimento, então, a gente utilizou exatamente a letra minúscula do R, representando, então, o raio. E agora você deve estar se perguntando, mas qual é a diferença entre circunferência e círculo? Eu vou explicar para você. Toda a parte preenchida de uma circunferência é definida, então, como círculo. Olha só, veja aqui a nossa pizza. Você sabe que ela é toda preenchida, né? Com seu recheio lá, com queijo, com calabresa, né? Com molho de tomate. E temos na pizza também a sua borda, né?
Alguns gostam de comer, alguns não gostam de comer, mas aquela borda, somente a região ali que compreende a borda, é que nós podemos então chamar de círculo, tá bom? Então esses são exemplos que nós temos aí para diferenciar o círculo da circunferência. E agora eu proponho a você a pensar em algo aí no seu dia a dia que você pode diferenciar aí do círculo ou então da circunferência. Será que você vai encontrar aí algum objeto? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu espero também que você consiga aí se aprofundar cada vez mais. Nós temos o nosso guia de estudo. Você pode acessar e também praticar um pouco mais. Nós temos lá atividades que você também pode resolver, envolvendo inclusive aí os nossos círculos, as nossas circunferências e os seus elementos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despeço então de você, desejando que a gente se encontre aí brevemente numa próxima oportunidade. Até mais!